Anteriormente, aqui no Meliponar Irapitã, eu me deparei com uma situação incomum. O enxame matriz estava atacando o enxame filho. E, para separar a briga, comecei a jogar água com um regador. A briga era muito grande, estava difícil de parar, mas felizmente São Pedro me ajudou e mandou uma chuva bem forte. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã. O meu nome é Carlos Almeida e no vídeo de hoje nós falaremos sobre uma situação inusitada que aconteceu aqui no Meliponário, a uns 30 metros de onde eu estou. Eu postei esse vídeo aqui no Shorts no YouTube e gerou aí, além de uma série de comentários, milhões de visualizações, né? Agora, nesse exato momento, está em 1,5 milhão. Então tem muita coisa interessante que foram deixando ali nos comentários. Nesse momento que viraliza esse tipo de conteúdo, chega muita gente que ainda não conhece o universo das abelhas nativas sem ferrão, abelhas nativas do Brasil. Então se você é um desses que chegou devido a essa briga das abelhas, seja bem-vindo ao universo delas. Aqui no canal tem muito conteúdo e hoje eu vou pegar, né, tirar algumas dúvidas aqui que surgiram a respeito dessa situação, bem como aí ler alguns comentários engraçados que surgiram devido a essa situação das abelhas. Começando pelo comentário do Roberto Moraes. Elas estão brigando provavelmente por falta de alimento na região, não é pela distância. Nessas questões, né, sempre que surge alguma situação inusitada, também vem muitas ideias do que pode estar acontecendo. Mas, pessoal, eu crio abelhas nativas há 6 anos, as bugias eu crio há bastante tempo também, estou ali no dia a dia com elas. Se não fosse por estar no dia a dia, eu não tinha pego essa situação, que foi uma briga generalizada. Para quem não viu, né, eu acabei de colocar o corte aqui, de duas colônias que estão mais ou menos 2,5 metros uma da outra. E não é pela escassez de recurso. Pelo contrário, tá tendo florada na região. Bugia está aumentando os potes sozinhas. Aquelas caixas eram alimentadas. Não é questão de recurso, mas pode ser. Pode ser uma busca por um saque. Mas geralmente quando tentativa de saqueamento, né, de fazer um saque ali desses recursos, isso acontece numa colmeia muito de uma colmeia muito forte para uma muito fraca. E não foi o caso. Ali as duas estavam muito fortes. Provavelmente foi uma tentativa de invasão para enxameação, tá? Porque realmente a matriz estava muito forte e a outra caixa era filha dela. Então não é comum que isso aconteça. Sentido faz porque se aconteceu é porque fez sentido para elas, mas não é comum. O Arthur tá tão populosa que elas conseguem se defender e ainda atacar a outra caixa. Realmente isso, Arthur, uma situação inusitada também. Geralmente quando acontece uma briga, você vê a movimentação na colônia atacada. Naquele caso, uma estava atacando a outra, provavelmente, né, não dá para ter certeza, mas provavelmente era a matriz atacando a caixa filha, e a caixa filha ainda estava indo lá na caixa matriz e morrendo a abelha brigada na frente das duas. Então por isso que no vídeo eu falei que eu não conseguia identificar quem tinha começado. Mas as duas estavam atacando e as duas estavam defendendo. Mais uma vez mostrando que eram duas colônias muito fortes. O Alisson. As abelhas guerreiras brigando e as outras cantando. Zum zum zum, capoeira mata um. É como eu falei das suposições que vem quando tem aí, quando viraliza algum tipo de conteúdo. E não, Alisson, no caso das bugias não tem a casta das guerreiras. Não é que nem formiga e outros insetos que tem aí as guerreiras. Nas abelhas nativas é raro a existência dessa casta. Há pouco tempo atrás, por meio de estudos, identificaram na jataí. Aquelas abelhas que ficam revoando a entrada da jataí, Tetragonisca sp, aquelas ali são abelhas maiores e que ficam ali trabalhando de guardas. Nas bugias, isso não existe. Então são as campeiras que vão pra luta mesmo, tá? Porrada das abelhas estancando, o cara vira e fala, não sei quem puxou a briga. E dá risada. É um pouco engraçado, mas é interessante identificar. Nesse caso, elas estão ali no cantinho da casa, onde só estão as duas. Mas se fosse nesse conjunto de caixas, que ainda não tem caixas, mas logo vai estar lotado, se fosse nesse conjunto é importante identificar quem está atacando. Por quê? Se eu tiro a atacada, essa atacante, essa agressiva, mais agressiva, ela tende a incomodar outras. Já aconteceu com o Jataí. Ela foi e brigou com uma mirim preguiça. Depois foi e brigou com outra mirim preguiça.
depois foi e tentou invadir outra Jataí. Então eu tirei ela do meliponário, entendeu? No caso das duas, não tem nenhum problema, não precisei, né, diretamente identificar quem tinha começado, porque qualquer uma delas que eu tirasse eu resolvia. Mas eu imaginei que fosse a matriz, eu deixei ela aqui para que ela também não arrumasse confusão no lugar que eu levei, porque eu levei ela para um outro conjunto, daí sim, para um conjunto de caixas. Então por isso é importante identificar quem começou a briga, tá? O Sherlock Watson, pelo visto gosta bastante aí de Sherlock Holmes. Eu também gosto, li os livros, é bem legal. Você não vende essa caixa redonda não? Acho muito bonita. Eu vendo as colônias na caixa Airetama e tem muita gente perguntando da onde que compra essa caixa. Você compra essa caixa direto com o Ramon do Meliponário Airetama. Ele tem perfil aqui no YouTube, tem perfil no Instagram, então aqui no canal dele você vai encontrar o contato para adquirir essas caixas. E muita gente pergunta se eu gosto. Lá dá pra ver que só para aquele vídeo, né, dá pra ver. Eu postei, para quem não viu também, tem a briga, o pós-briga e já tem a terceira parte mostrando a divisão. Ah, Carlos, por que você não posta tudo junto? Primeiro porque nos shorts cabe apenas 1 minuto. Segundo que isso vai acontecendo com o passar dos dias. Eu fui dividir mais de uma semana depois. Então eu vou postando aí aos poucos. Para quem não viu essa série, tá aqui no shorts no YouTube. Então lá você consegue ver a caixa. E se eu estou utilizando, a caixa está forte, conseguiu se defender e atacar ao mesmo tempo, significa que a caixa é boa, tá? O Evandro Matos. Carlos, se tiver oportunidade, confira como está a postura das rainhas. Eu tenho uma hipótese que essas confusões ocorrem por alguma alteração no controle feromonal pela rainha. Em uma das oportunidades verifiquei que a postura estava irregular e logo depois a rainha foi substituída. Então entra aí no campo das suposições que eu falei. O Evandro observou uma situação, por isso não é uma crítica, tá? Mas é uma reflexão que eu trago para que vocês tentem pegar o que aconteceu com uma colônia e esperar que ocorra em outra, mas não necessariamente tornar uma regra. Tá, pessoal? No caso aqui, também nessas partes que eu falei, eu mostro a postura das duas, as duas estão muito bem. Nesse caso aqui, a postura pode ficar irregular devido ao estresse da briga. Então tem que ver o que é causa e o que é consequência. E sim, como eu falei lá, uma tentativa de saque em colônia fraca. Uma colônia fraca vai provavelmente ter um problema de postura. Então nesse teu caso, Evandro, a tua colônia estava fraca, ela foi atacada por uma outra ali, por uma invasão, provavelmente para enxameação. Você identificou, separou, imagino eu, e daí, a partir daí, as abelhas depois com o suporte, se você fez, né, provavelmente aí, o suporte necessário, ela conseguiu eleger aí uma nova rainha. A Ana G. Lindas colmeias. Talvez fosse bom rever a ideia de distância bem segura para colmeias tão fortes. De fato, Ana, mas, mais uma vez, reforçando aqui, foi uma situação inusitada. 2,5 metros, com um conjunto de plantas, com sombrite, molhadas, para o local certo, sem que uma passe na frente da outra, em tese, é um local seguro. É por isso que quando a gente fala de posicionamento de enxames, a gente fala daquilo que geralmente funciona. Mas sim, vez ou outra pode acontecer uma confusão. Seja a 2,5 metros, ou fosse, poderia ser, tá? Uma que estivesse aqui e a outra que estivesse ali a 30 metros. Nada impede que isso ocorra. Mas mais uma vez, não é o comum, não é o que acontece no dia a dia do meliponário. O STM, provavelmente uma ligou o som alto e a outra não gostou. Tem boas chances de ser isso também. E o Diogo Matheus. Excelente dica. Vou tentar isso no próximo jantar com a minha família. Vale a pena, tá, Diogo? Pegar um regador bem cheio d'água e sair jogando nas pessoas que estão brigando. Tende a funcionar, parar aquela briga e virem brigar com você. Mas vale a tentativa, eu recomendo. Não esquece de filmar e postar aqui no YouTube depois. Quem sabe o algoritmo entrega esse vídeo pra gente. De briga das abelhas para a briga entre familiares separados com um regador. Vai ser interessante de ver isso. O Dudu, água, abelhas. Compreensível, tenha um bom dia. Um meme aí, né? Mas realmente, né, as abelhas, nesse caso, teve muita gente se doendo pelas abelhas, mas a água não mata as abelhas, mas você vai matar elas, mas elas vão morrer afogadas. E não, nessas abelhas grandes, elas até trabalham com chuva. Com um grau de chuva ali, um chuvisco, elas conseguem voar e coletar recursos. Nesse caso, era para dar uma abafada mesmo, molhar bastante, que elas fossem no chão e tivessem que se secar para voltar para a colônia e esquecer a briga. Tá? Eu nunca faria nada que matasse minhas abelhas para separar uma briga, tá, pessoal?
Muitas vezes a gente deixa a briga acontecer para não matar a abelha à toa. Se eu tiro uma dali agora, tirasse uma daquele momento, eu ia perder todas as campeiras. Então é mais fácil esperar ali um empate e depois separar, do que tirar, do que fechar. Tudo deve ser avaliado, né? Você fecha, depois abre, mas principalmente jogar água. A água tá ali ao nosso dispor, e depois São Pedro veio e me ajudou ainda, e veio uma chuva. Daí veio chuva de verdade e a briga parou. Porque só com aquela jogada que eu dei com o regador, não foi suficiente. De tanto é que não afeta elas, tá? O congelado 8185. Formiga é o jornalista dos insetos. Ela vai onde está acontecendo a maior desgraça para pegar um pedacinho. Muito bem pontuado. E com as formigas repórteres, finalizamos aqui respondendo os comentários, né? Algumas dúvidas e algumas coisas engraçadas que surgiram. Mais uma vez, se você chegou agora, não deixe de se inscrever no canal, deixar o gostei. É um universo muito amplo, o manejo das abelhas nativas. E se você já cria e tem dúvidas na divisão principalmente, como posicionar a sua caixa, como coletar mel, realmente tudo no manejo das abelhas nativas sem ferrão, eu tenho Meliponicultura na Prática, um curso do básico ao avançado, com tudo que você precisa saber para dominar todos os manejos com as abelhas nativas. Tá no primeiro link na descrição. No mais é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.